Eu acho que os mais antigos devem lembrar quando eu disse que as análises de certos programas, por mais que alguns achem que seria inútil, eu expliquei na época que não, porque certos programas que eu até tenho vídeos analisando o que aconteceu nesses programas, no Big Brother, na Fazenda, eu expliquei na época, e explico de novo, que esses programas eles são importantes porque eles representam as pessoas que estão ali, elas representam a sociedade brasileira. Nós que lidamos aqui com o profano feminino, com a intoxicação feminista, nós estamos vendo ali como se comporta a mulher moderna. Por mais que nós não vamos assistir, mas cortes do programa já servem para nós vermos em que estado elas estão. Eu vi alguns cortes ali de arrepiar. Cada ano que passa, elas estão se superando. Elas estão ao nível psiquiátrico. Teve uma lá que começou a gritar. Teve uma outra loira que começou a perseguir o cara. E olhava bem para ele e apontava o dedo e repetia uma palavra lá, que eu não lembro qual que era a palavra, do contexto da coisa. E o cara mantendo a calma. Mas a muito custo. Porque aquilo ali é uma provocação demais. E ele pedia passagem e ela atrás dele apontando o dedo na cara. Se fosse um homem que fizesse isso aí, teria sido expulso da casa. E aí entra o que eu já falei aqui. Como a sociedade enxerga um homem vítima de violência e como ela enxerga uma mulher vítima de violência. Ou um homem praticando violência, ou uma mulher praticando violência. Eu não sei se ela vai sofrer represálias por isso. Mas quer dizer, todos na casa ficaram imóveis. Se fosse um homem, eu aposto que mulheres e homens teriam partido para cima do cara. Mas ela continuou e todo mundo ali assistindo. Então vocês vejam que elas perderam todo tipo de temor, meus caros, porque elas não são punidas pelos seus atos. Elas podem provocar, elas podem ameaçar, debochar. Não são punidas. Então, isso serve para alertar-nos de como elas estão agora. Se uma mulher faz isso diante de várias câmeras, o que ela não vai fazer dentro de uma casa aonde não tem prova nenhuma a não ser a palavra dela? Que vocês sabem que tem peso de prova. Então imaginem vocês numa casa, o que uma mulher, se ela quiser, o que ela pode aprontar para cima de vocês. É,
aquela representação ali, aquela. Não é representação, aquelas atitudes ali. Não pense que são atitudes ensaiadas porque elas estão em um programa. Pode ser que dentro de casa, a maioria das mulheres não vão chegar a esse tipo de escândalo. Mas eu posso dizer que, dependendo da situação, elas podem armar um modo para que provoquem vocês até o limite. E aí vocês não precisam, o homem não precisa agir com força física. O homem vai começar a xingá-la. Aí o que ela faz? Ela faz um boletim ou comunica que está sofrendo violência doméstica. Que o homem a está chamando disso, disso e disso. E que ele está nervoso e que ela está com medo. Ela teme pela sua vida. E aí você vai ser expulso da sua casa. De repente você fez a casa, comprou um apartamento, ainda se for alugada a casa, ainda sai no lucro. Mas e se for teu o patrimônio? E isso está acontecendo de um modo corriqueiro. Agora, não precisamos, então, se isso é uma atitude bem extrema, não precisamos chegar a esse ponto. Elas podem agir um pouco com menos extremismo, mas igual. Elas vão agir do jeito delas. Elas vão fazer o que elas quiserem. O homem não tem mais voz dentro de casa. Então, tudo que você disser pode ser enquadrado como violência doméstica. E elas sabem disso. Então, não precisa nem elas fazerem um escândalo. Basta elas falarem, eu vou fazer tal coisa e pronto. Aí eu pergunto para vocês, essa é a vantagem do casamento hoje em dia? No começo do namoro, tem uma vida sexual boa. Dura o quê? Um ano e meio, e depois é um terror. Vale a pena? Vale a pena só para dizer que está casado? Então vocês têm que pensar nisso aí, se vale a pena. Porque vocês têm que saber que vocês não têm segurança jurídica nenhuma no casamento. Que vocês dois na casa, quem manda, na verdade, é a mulher. Você vai ter que bancar o capacho ou então é separação. Só que você vai sair perdendo. Então, se é para bancar o bonitinho, só para dizer que está casado, para bancar o capacho, não vale a pena. Isso não é casamento. Isso para mim não é casamento. Ficar subserviente a uma pessoa com um rol de privilégios? Não.
Ah, muitos se enganam que a coisa fica como no namoro. Bote uma coisa na cabeça: namoro é namoro, casamento é casamento. Tinha um ditado lá de alguém do futebol que dizia, acho que era o Tele Santana, finado: treino é treino, jogo é jogo. Então, namoro é namoro, casamento é casamento. No momento que ficar os dois na mesma casa, um olhando para o outro, aí a coisa começa a desandar. Então, se é para vocês bancarem o capacho, não entrem. Não entrem. Não entrem porque depois é difícil sair. Se saírem, vocês vão sair com prejuízo. Então é melhor não entrar. Porque não vai durar. Antigamente o pessoal entrava, durava 70 anos. Mas era outra mentalidade. Eu já expliquei aqui, era outra visão de mundo. Tinha amarras sociais, amarras religiosas. Agora não existe mais nada disso. Então, eu acho que os homens têm que continuar aí nessa toada. E as mulheres fazendo o movimento 4B, Boy Sober, elas já fazem isso aí já há tempos, né? Só escolhendo os destacados e rejeitando os outros, fazendo cara feia. Então, era isso que eu queria explicar, senhores. Antes, senão eu começo a tergiversar aqui. A análise de um reality show serve porque são representantes da sociedade que estão ali. Aquilo ali é a sociedade. Aquelas mulheres são as mulheres que vocês vão encontrar aí na rua. E aí, vocês vão casar com umas surtadas dessas? É bom que elas nem queiram casar. Porque assim vão livrar os homens de uma roubada. Imagine vocês casados com umas surtadas daquelas ali. Isso é um inferno. Inferno em vida. Então não entre em pânico. Não era o ideal. Não era o ideal que era para ser, né? Óbvio. Mas fazer o quê? Elas escolheram isso. Então agora, se é para um lado pagar, então agora todo mundo vai pagar junto. Essa é a minha opinião. Um começa, o outro termina e todo mundo paga. Até mais.